Meus amigos, um possível vazamento dentro da Receita Federal está sacudindo Brasília. Eu não iria fazer esse vídeo hoje, feriado de carnaval, mas resolvi aqui fazê-lo e trazer essa informação para vocês, porque vocês merecem estar esclarecidos sobre o que está acontecendo lá em Brasília. Então, dados fiscais sigilosos de familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal teriam sido acessados sem autorização, entre eles a esposa do ministro Alexandre de Moraes. E a Polícia Federal já entrou em campo, mandados foram cumpridos, servidores foram afastados e tem muita gente questionando mais uma vez. Nós estamos diante de um acesso isolado ou de algo muito mais profundo dentro desse sistema corrompido, meus amigos? Bom, nesse vídeo nós vamos entender o que está acontecendo, quem está envolvido e por que esse caso pode ter impacto direto na confiança do brasileiro nas instituições. E essa matéria está aqui então no site Metrópolis. Aqui já temos então os nomes daqueles que acessaram, o tribunal divulgou no dia de hoje o nome dos suspeitos, mas vamos então comentar antes o que disse aqui a Andresa Matais, que foi que deu esse furo de reportagem dizendo o seguinte: mulher de Moraes e filho de um ministro tiveram sigilo fiscal quebrado. Mas antes você precisa também entender o que está acontecendo. Bom, meus amigos, a Polícia Federal deflagrou no dia de hoje uma operação para investigar supostos vazamentos de dados fiscais, dados sigilosos da esposa de Moraes e também do próprio Alexandre de Moraes e de ministros do Supremo Tribunal Federal e de seus familiares. Essa investigação foi autorizada pelo próprio Alexandre de Moraes, que, coincidentemente, é o relator do processo no STF e integra o chamado inquérito das fake news, muito famoso aqui neste canal. Também, o que teria ocorrido? Teria ocorrido, então, uma auditoria interna da Receita Federal que detectou acessos irregulares a sistemas que guardam dados fiscais sigilosos, ou seja, os funcionários da Receita teriam acessado, em tese, essas informações sem justificativa funcional ou autorização judicial. E isso está em todos os jornais. E entre os acessos registrados estão, então, os dados fiscais da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do Alexandre de Moraes. E isso, meus amigos, quer você goste ou não da esposa de Moraes ou do próprio Moraes, é ilegal. E também foi identificado um acesso não autorizado à declaração do imposto de renda de um filho de outro ministro do STF. Nós não sabemos quem foi esse rapaz ou o ministro, né? Mas sabemos que a PF cumpriu, então, 4 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia para coletar provas e avançar na apuração. E os mandados foram expedidos no âmbito da investigação que apura a quebra indevida de sigilo fiscal de autoridades e a eventual divulgação ou venda desses dados. Por isso que muita gente lá na Globo está desesperada, porque a Malu Gaspar, que vem denunciando esses fatos, é da Globo, e a Globo hoje divulgou, né, no seu programa lá mostrou uma certa apreensão com tudo isso que está acontecendo, e eu vou postar mais adiante um trechinho desse vídeo mostrando isso. Mas antes, então, o que temos aqui são essas medidas, né? A primeira foi que a mulher de Moraes e o filho de um ministro tiveram, então, o sigilo fiscal quebrado, e eu falei isso já para vocês, está aqui tudo no Metrópolis. Então, diz ainda que caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho
de um dos ministros foi encomendada para ser vendida a terceiros. Alguém comprou? É isso que o Alexandre de Moraes quer saber. Quem pagou por isso? Né? Quem pagou por isso? Eles já sabem, em tese, quem teria acessado esses dados. Já tem várias medidas cautelares contra eles, mas eles querem saber algo mais. Isso foi encomendado por alguém, né? Isso foi feito a pedido de alguém, e aqui que está o grande problema. E aqui diz também que a Folha de São Paulo revelou que Moraes pediu a investigação no inquérito das fake news, e nós já falamos sobre isso. Também o ministro busca identificar a origem de vazamentos para a imprensa sobre informações que o relacionam ao Banco Master. Então, alguns veem isso aqui como uma certa defesa de Alexandre de Moraes no âmbito da investigação relacionada ao Banco Master, que agora está com o ministro André Mendonça, meus amigos. Então, aqui a matéria também lembra que a mulher de Moraes foi contratada pelo banco de Daniel Vorcaro por 129 milhões de reais. Então, o que temos aqui é um fato. O sigilo da mulher de Moraes e de um filho de um ministro foi quebrado. Isso é um fato. E é um fato que, ao menos até agora, é um fato ilegal, meus amigos. E isso não se discute, tá bom? Mais adiante, não que eu esteja defendendo Moraes ou que eu goste dele ou sou a favor dele, todo mundo sabe, ninguém pode acessar o imposto de renda de ninguém. Você, por exemplo, que declara o seu imposto de renda, não gostaria que esses dados fossem parar na televisão, né? E não é só. Alguém pagou por essa informação, alguém pagou para vazar esses dados, é esse o próximo passo nessa investigação. E aqui diz que servidores suspeitos de vazar dados são proibidos de entrar na Receita, além de outras medidas cautelares também que já foram determinadas pelo ministro. Então nós temos aqui uma certa precaução. E também o STF divulgou o nome de servidores suspeitos desses vazamentos. E aqui diz que o Supremo Tribunal divulgou nesta terça-feira os nomes dos 4 servidores que foram alvo de operação da Polícia Federal suspeito de vazarem dados de autoridades, entre elas de familiares de ministros da Corte. Segundo o STF, está aqui então o nome dos servidores, mais claro aqui, ó, Luiz Antônio, esses 4 servidores. E tem esse outro aqui, Ricardo Mansano de Moraes, e eu quero destacar aqui, ele não é parente do Alexandre de Moraes não, tá bom? Apesar de ter o sobrenome de Moraes. E eu trago aqui então essa matéria do antagonista que diz que auditor acessou dados de enteada de Gilmar por engano. E aqui diz então que o auditor da Receita Federal, Ricardo Mansano de Moraes, alvo da operação da Polícia Federal, afirmou ter acessado acidentalmente o CPF de Maria Carolina Feitosa, enteada do ministro Gilmar Mendes. Acidentalmente, né? Coincidentemente, é a enteada do ministro do STF. Mansano está ligado, então, à Secretaria da Receita em Presidente Prudente. Esse é mais um detalhe que o antagonista traz, meus amigos. Então, o que nós temos? Nós temos, então, a mulher de Moraes, nós temos o filho de um ministro, que nós não sabemos quem é, mas agora vem, então, as questões. Por que um ministro do STF está determinando, então, todas essas medidas em relação à mulher de Moraes e ao filho de um ministro, se eles não têm foro por prerrogativa de função? O que é o foro por prerrogativa de função? O foro por prerrogativa de função é uma qualidade que a lei dá a determinadas pessoas para serem julgadas por determinados juízes. Por exemplo, o presidente da República é julgado em caso de crime comum pelo STF. Por isso, por exemplo, que eles argumentaram lá, que é questionável até,
que Bolsonaro deveria ser julgado perante o STF porque os crimes foram cometidos no exercício da função. Então, a lei não atribui à esposa de ministro esse foro por prerrogativa. Esse caso, ele deveria ter sido enviado para um juiz de primeiro grau e também para a Polícia Federal investigar, não um juiz comandar as investigações e muito menos um ministro. Então, meus amigos, o que estamos vendo aqui é já algumas supostas incongruências com aquilo que diz a lei, né? O Moraes fez uma devassa agora na vida dos servidores da Receita Federal. A Receita Federal não gostou disso, emitiu nota e tudo, enfim. O que se sabe é que a apuração ocorre dentro do inquérito das fake news, que já vinha investigando desinformações e ataques a ministros da corte. E agora, nesta investigação, o Moraes solicitou à Receita Federal e também a outros órgãos que rastreiem possíveis acessos irregulares e, como vemos, já tem pessoas que foram afastadas da função, inclusive estão usando tornozeleira eletrônica. E a Receita, como eu disse, não gostou. A Receita emitiu uma nota afirmando que não tolera desvios no acesso a informações fiscais e reforçou que seus sistemas são rastreáveis e que medidas administrativas e disciplinares já vinham sendo aplicadas em casos anteriores semelhantes. E segundo então o órgão, desde 2023 já houve processos e demissões por acessos semelhantes, porque essas informações são protegidas por sigilo fiscal. E esse caso, como eu disse, tem gerado, meus amigos, repercussão política e debates jurídicos por envolver dados sensíveis de autoridades e a atuação direta do relator do inquérito, no caso o Alexandre de Moraes, na autorização da operação. E parte das críticas se concentra justamente no uso do inquérito das fake news para apurar dados fiscais, enquanto outras vozes defendem que a proteção ao sigilo de informações fiscais é essencial. E aqui eu quero mostrar então um trecho, né, do que disse e do que está dizendo a Globo News, e vejam aí então a apreensão da Globo News com tudo isso que Moraes está fazendo. Vamos lá. Com as pessoas é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita... Pelo que você conversou com as pessoas, é um movimento que pode ser parecido com o que foi da Cruzoé lá atrás. Sim. É uma coisa, é uma leitura de que isso seria para entender o vazamento para a imprensa das informações que vieram. Quem já vocalizou essa preocupação foi o senador Alessandro Vieira, que ele faz a ressalva de que se há crime na Receita tem que ser apurado, claro, mas que isso não sirva para como um instrumento de intimidação do trabalho da imprensa. Do trabalho da imprensa, porque o dever de sigilo é do servidor e não do jornalista. Nossa missão é, à luz do interesse público, divulgar informações, mas quem tem o dever do sigilo é o servidor público. E muito bem, porque a Receita já estava fazendo uma investigação, né? Isso é importante a gente saber. Como a gente disse, já tinha um procedimento interno desses mecanismos próprios da Receita que detectou, né, esse alerta foi detectado de que havia o acesso indevido aos dados. Então, a Receita já estava fazendo uma apuração lá e a Receita pode enviar para o Ministério Público quando há um indício de crime. O que chama a atenção aqui nesse contexto, nesse arranjo, melhor falando, é o inquérito das fake news no meio, com o STF como vítima investigando, né? Embora haja esse alinhamento maior que você bem destacou com a PGR hoje. Hoje o Paulo Gonet é alguém bem aliado ao Supremo. Todas as decisões que ele
tomou, principalmente nesse caso master, são posições de alinhamento a uma ala ali da Suprema Corte, né? Então, é completamente diferente do que foi o Aras. O Aras, por exemplo, ele era considerado um puxadinho, como é que a gente vai dizer, do executivo, do governo, do executivo, né? E os críticos da gestão do Gonê dizem que ele atua muito em sintonia com o Supremo. De fato, ele foi sócio do Gilmar Mendes no Instituto do Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes participou também ativamente fez campanha, né? É um nome avalizado por uma ala do Supremo, o Paulo Gonê. Então, por isso que ele também não vê problema algum nesse inquérito das fake news, ao contrário de seus antecessores, Raquel Dodge e Aras. Para a gente finalizar, ele peticiona até no inquérito, né? Então não é que há uma investigação do Ministério Público, que a Receita mandou para o Ministério Público e o Ministério Público abriu uma investigação. Não é esse caminho. O caminho que acontece é a Receita manda para o STF numa investigação que já existe no STF, que é o inquérito das fake news, que foi aberto para ver, para apurar ataques aos ministros do Supremo. Então, essa ferramenta que continua aberta, né, também tem um outro ponto que é super questionável, que é o prazo de validade desse inquérito, é como se fosse ad eternum, ele continua lá aberto. Se os ministros acham que há algum ataque contra eles, eles puxam esse inquérito e a investigação é feita no bojo desse inquérito. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes vai ser o próximo presidente. Ele sucede ao fim de 2027. Então, provavelmente não haverá, como se diz, encerramento desse inquérito no curto prazo. O caso se tornou ainda mais sensível porque está dentro do inquérito já controverso, que é o inquérito das fake news. E isso amplia o debate. De um lado, há quem diga que o Estado precisa reagir com firmeza quando há ataque a autoridades e instituições. Eles querem se proteger. De outro, há quem questione o alcance dessa investigação e o impacto institucional do caso. Mas há um ponto que não muda. Se dados fiscais protegidos foram acessados indevidamente, isso é grave, muito grave, porque atinge o coração da confiança no sistema. E se autoridades podem ter seus dados acessados sem justificativa, imagina você e eu. E quantas vezes isso já aconteceu? Quantas outras informações podem ter sido consultadas sem que ninguém soubesse? Esse episódio, então, coloca luz sobre algo maior. Quem vigia, meus amigos? Quem vigia os vigilantes, né? A Receita afirma que seus sistemas são rastreáveis, que não tolera desvios, que identifica acessos indevidos, mas continuam acessando, não é mesmo? E o fato de uma investigação existir já revela que houve falha. E agora nós vamos acompanhar então os próximos passos. Será que foi um ato isolado? Será que houve articulação? Será que haverá responsabilização? Então, nós temos aí um grande caso pela frente. Moraes com certeza vai querer acertar as contas com alguém, mas será que Moraes vai desobedecer a lei ou vai cumprir o que diz a Constituição? Porque, em termos de legalidade, tudo isso que está sendo feito aí, ao menos em tese, é ilegal e inconstitucional. Eles sabem disso, mas eles insistem em descumprir a Constituição. E aí eles incidem, então, em mais um crime, em tese, o crime de responsabilidade. Meus amigos, então é isso. Nós temos aí, né, acessos da esposa de Moraes e de um filho de um ministro, mas aí o Moraes agora quer saber quem mandou, quem pagou por isso. E a Globo está tremendo de medo. Mas eles viram, né, criaram um monstro e agora eles não sabem mais como conter esse monstro. Mas o que você acha disso? Você acha que Moraes está certo? Você acha que é assim mesmo? Você acha que bem feito, né, Moraes? Ou você acha que tem alguém por trás disso, bancando isso tudo?
né? Diga nomes, né? Nós queremos nomes. Pessoal, eu agradeço a cada um de vocês. Desejo que você tenha um dia abençoado, que o Senhor esteja contigo, te abençoando, te guardando, te livrando do mal, né? Esse feriadão que você aproveite bastante e que a gente possa aí aprender a cada dia mais daquilo que é nosso direito, né? Muito embora tenha sido com o Moraes, esse fato com a esposa dele, isso não justifica ele descumprir a Constituição. Então isso é mais uma coisa que a gente aprende no dia de hoje, mas parece que eles não querem aprender. Então é isso, peço que você se inscreva, deixe seu comentário e até logo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!